Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra, Senhor. No teu soberano nome nós te pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu tomei algumas partes algumas mensagens da era de Tiatira, de Sardes, e também o resumo das eras, e a gente falar um pouco sobre como as pessoas têm adentrado nessas profundezas do diabo. E como isso tem seguido até aqui. Nesta mensagem, a era de Tiatira, na página 210, diz assim: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-os, até que eu venha. Agora, antes de entrarmos na promessa, deixa-me mostrar novamente que a igreja, como exposta pelo Espírito neste livro, tem duas vinhas, cujos ramos entrelaçados a compõem. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina. Aí está. Ele está falando aos dois grupos. Um tem a doutrina e o outro não tem. Aí estão eles, dispersos por todas as nações, com a doutrina de um, opondo-se à do outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas, o outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Eu sempre me pego, não sei porque eu sempre me pego, eu estou voltando nesse ponto dessa vinha, desse povo, os grupos, as pessoas, os salvos e não salvos, eles estão ouvindo esta mensagem. Tá? Os salvos e não salvos, eles estão ouvindo esta mensagem. Esta mensagem ela não está sendo pregada dentro das denominações. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar de um pastor que estivesse pregando esta mensagem dentro de uma denominação. Mas a gente sabe que essas profundezas de Satanás têm adentrado bem nesse meio. Tá? O profeta continua aqui falando, ele diz assim: eles não conheceram as profundezas de Satanás. Parece que este versículo foi deixado de lado pelos comentaristas, porque não foram capazes de compreender a que doutrina ou experiência se refere esta frase. Realmente é simples saber que a se refere,
Primeiro vamos saber o que é as profundezas de Deus. E a outra as profundezas de Satanás. Tá? E o oposto será verdadeiro. Quando há profundeza de Satanás. Em Éfeso 3,16 diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, essas são as profundezas de Deus, tá? Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, de acordo com esses versículos, quando um homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele. Sabe, o homem selado com o Espírito Santo, ele jamais permite que as profundezas de Satanás possam lhe acompanhar, e ele jamais adentra nas profundezas do diabo. Isso quer dizer que é um homem selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, jamais ele se desvia desta palavra. Amém. Não tem como. Paulo disse: é completamente um prisioneiro. Tá? Agora você veja bem que quando as pessoas que conhecem, conhecimento não é revelação. É bom conhecer, mas isso não é revelação. Porque os homens estão dizendo: eu tenho 30 anos de mensagem, eu tenho 40 anos de mensagem. Diante de Deus isso não vale nada, se não vive uma mensagem. E nem recebeu as profundezas desta mensagem. Porque se recebesse as profundezas da mensagem, jamais viraria suas costas para ela. Oh, Deus. Aleluia. As profundezas de Deus, ela é tão soberana, ela é tão tremenda, que quando tu entra nessas profundezas, ele pega todo o teu pecado e joga no mar do esquecimento. Nas profundezas do mar do esquecimento. O irmão Brenner disse que um cidadão foi visitar sua filha. E sua filha tinha vergonha dele. Porque tudo dele era glória a Deus e aleluia. E aleluia e glória a Deus. E ela tinha vergonha dele. E então ele foi para a cidade. Ele pagava para ela fazer faculdade na cidade. E ela disse: e agora o pai vai estar aqui, as minhas amigas da escola vão estar aqui, e ele não para de dizer aleluia, glória a Deus, e ele fica pulando, e ele fica clamando, e eu não quero que elas vejam isso. Aí ela disse: eu sei o que eu vou fazer, eu vou colocar ele lá no solto, na parte de cima assim, no sobrado, e eu tranco a porta, digo a ele que eu vou estudar com minhas amigas, e eu vou esconder a Bíblia dele. E aí ela entregou para ele e disse: olha pai, minhas amigas estão vindo aí, eu sei que o senhor gosta muito de orar, e o senhor fica aqui em cima, pai, tá? Que nós vamos estudar, nós temos umas provas para fazer. E aí ele disse: filha, tá bom, tá tudo bem.
Pode ficar à vontade. Aí ela foi na escrivania e pegou um livro de geografia. Geografia? E entregou para ele. Tá? E aí ela foi estudar. E de repente ela ouviu o homem estava pulando. E o homem começou a dar glória a Deus, e pulando e dando glória a Deus. Aí ela subiu, ela disse, mas pai, o senhor está nos atrapalhando? O que está acontecendo? Tá? O senhor está glorificando aí, está falando bem alto, dando glória a Deus. O que está acontecendo, papai? O senhor não está com a Bíblia na mão? Aí ele disse, não, minha filha, foi esse livro aqui que tu me deu. Os cientistas estão dizendo que este mar não tem fim. Ela disse, sim, papai, o que isso tem a ver com as coisas de Deus? Ela disse, minha filha, se esse mar não tem fim, agora tu fica imaginando aonde o nosso pecado é lançado, nas profundezas do mar. Do mar do esquecimento, do mar de Deus. Entende isso, meu irmão e minha irmã? Que Deus nos ajude a nós nunca sair dessas profundezas. Oh, Deus. Aleluia. Quando o homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele. E sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Amém? Porém, a profundeza de Satanás será que ele procurará destruir isso de dentro de você. E interessante as coisas assim. Eu fico assim olhando, às vezes eu acho que eu sou um pouco assim, eu não sei, um pouco louco, né? Também se for louco de bem, né? Que como um denominacional assim, ele pode... Uma denominação pode enganar você? Eu acho impossível. Eu acho completamente impossível. Tá? É por isso que o profeta disse que elas estão entrelaçadas. Eles estão ouvindo no mesmo lugar. Eu preguei um sermão falando que a igreja está grávida de gêmeos novamente. Estão ouvindo. Uma denominação jamais consegue... Eles não tem nada. Nada. Então ele diz assim, porém as profundezas de Satanás, será que ele procurará destruir isso? Ele procurará, como sempre, produzir um substituto para esta realidade de Deus. Como ele faria isso? Como ele fez com Eva. Da mesma forma que ele fez com Eva. Ele vai trazer para você a mesma mensagem que o William Branham pregou. Ele vai chegar para você e dizer que nós já estamos no milênio, que já houve um arrebatamento, que o arrebatamento foi em 65, que Jesus Cristo já veio. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Você pode ver assim, adentrar, essas são as profundezas do diabo. E que a Zera já terminou. O irmão Brena disse, perguntaram isso ao irmão Brena, essa pergunta está, perguntas e respostas sobre os selos. E fizeram essa pergunta ao profeta, ele disse, eu creio que não pense isso. Siga, continue plantando. Quantas pessoas daquele dia, dessas profundezas de Satanás. Se vocês quiserem fechar a porta aqui, pode fechar, né? Dos dias do irmão Brena, quantas pessoas chegaram ao
o irmão Branham, eles venderam tudo. Porque tinha alguém que ouviu o irmão Branham pregando, falando sobre o milênio. E essa pessoa ele desturpou e levou para um outro lado. E o povo verdadeiramente crê no irmão Branham. Tá? E você sabe, as pessoas venderam suas propriedades. Tá? E vieram, nós estávamos ouvindo aí o sexto selo, quando aquele cidadão chega perguntando ao irmão Branham onde é que está o milênio. As profundezas de Satanás são profundas também. Tá? Por isso, igreja, aquilo que mais o irmão Branham pregou, busque o Espírito Santo. Você jamais será enganado. Tá? Como ele faria isso? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus. Está vendo? Ele destruirá a palavra, oferecendo a sua própria. É assim que Deus disse. Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. E ele o fará, assim como induziu Israel a fazer o mesmo, por meio de um ser humano, reinando como rei em lugar de Deus. A experiência do novo nascimento será rejeitada a favor da filiação à igreja. O irmão Branham sempre indagou essa questão do novo nascimento. Mas os crentes da mensagem acham que anda com a mensagem debaixo do braço, que conhece a mensagem e acha que isso é novo nascimento. E quando as profundezas do diabo vêm, leva a eles todos. As profundezas do diabo é tão tremendo. Os seus últimos cultos do irmão Branham, se bem não me falha a memória, o seu último culto tinha 35 pessoas. E o irmão Branham separou-se para orar e perguntou: Deus, o que é que está acontecendo com o povo? E Deus abriu a visão para ele e mostrou. A televisão tinha acabado com eles. Os cultos de oração de quarta-feira eles não vinham mais. Estavam lá, lançados na televisão. Tá? Agora vá, meu irmão. 90,9% dos crentes da mensagem tinham uma televisão e estão assistindo todo tipo de porcaria. As profundezas de Satanás. Quando o profeta diz, se tu tens as profundezas do Espírito Santo, ele diz que é impossível tu se parar diante disso. Impossível. Sabe? Irmãos. Meu Deus do céu. Impossível. Impossível. E quando as profundezas de Satanás, ela toma conta do crente, você veja bem, eu vou já entrar nisso. Deixa eu ver aqui. A experiência do novo nascimento será rejeitada a favor da filiação à igreja. Eles dizem assim, não, o irmão Branham disse que o homem que é batizado com o Espírito Santo, ele crê em toda a totalidade da palavra. Isso é uma pura verdade. Ele não nega nenhum ponto. E se não nega, por que está com os olhos diante disso? Por que elas estão cortando o cabelo? Por que elas estão pintando o cabelo? Por que elas chegam para os seus maridos, ambos trabalhando, por que elas querem ir trabalhar também? Você veja bem, são as profundezas do diabo adentrando. Não adianta. O problema nosso, irmão, olha, o irmão Branham disse, você sabe o que é que acontece isso? É porque os púlpitos são hoje efeminados. Pastores efeminados, eles não têm coragem de falar o que é correto. As próprias esposas deles estão envolvidas. As suas filhas, seus filhos estão envolvidos dentro de academias.
Você sabe o que é academia? Eu vou dizer para você, é uma das tremendas profundezas de Satanás. Aleluia. Eu poderia falar algo aqui, mas isso é assim, ó. Eu não sei quantos aqui já foi numa academia. Vá lá e veja as mulheres fazendo academia. Veja as posições que elas ficam. Veja os homens que desenharam esses equipamentos. Eles desenharam para colocar ela em posições terríveis. E os filhos dos pastores, as esposas dos pastores, as mulheres dos diáconos, tudo envolvido nisso. Sou da mensagem. Sou da mensagem. Mensagem de quê? Isso é profundeza do diabo. O diabo já lançou isso. Agora você vê, Gabi, é tão tremenda essa profundeza que eles estão ouvindo essa mesma mensagem. O irmão Breno disse que nos últimos dias os homens não falariam. Isso aqui de acordo. Porque eles não querem falar do novo nascimento, porque um novo nascimento você vai ter que atacar o pecado. Então é melhor nós falarmos e dizer, o irmão Breno é o profeta da era, tá? E o irmão Breno profetizou isso, e o irmão Breno fez isso, e nunca tocar o pecado. Nunca atacar o pecado. Nunca. Aleluia. Veja onde tem esses encontros. Eu fui vários encontros, eu disse, eu não vou mais nisso, que eu não vejo nada de futuro nisso. Você não vê um batismo do Espírito Santo. Você vê pastores querendo mostrar força. Eu sou o bispo do estado, eu vou entrar nisso. Eles querem mostrar força. Eles querem mostrar quem eles são. E Satanás está rindo dele. Igual um pastor chegou para mim, ele disse, pastor Monte, eu quero te contar uma coisa. Eu disse, tá bom, conta. Eu estava pregando, e algo assim me tomou, e eu estava pregando, e a igreja começou a ficar avivada, e eu adentrei naquilo ali. Eu disse sim, e quando eu olhei ali de lado, quando eu olhei assim ao lado, estava um homem alto, bonito, de cabelo longo, uma roupa brilhante, bem assim ao lado. Eu disse sim, e aí? Eu comecei a pular, e eu criei completamente que era Jesus. Eu disse sim, e aí? Só que ele olhou para a igreja e olhou para mim e começou a rir. Só que a igreja não via, mas eu via. Eu ouvia ele rindo também. Aquelas risadas sarcásticas dele, de razoamento. Então eu gritei, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Eu disse, sim, aí? Ele disse, quando eu olhei, ele estava sentado em cima da minha tribuna, em cima do meu púlpito. E eu disse, sim, aí? Ele olhou para mim e disse assim, quem és tu para me repreender? Eu digo, sim, aí? Eu me acordei no escritório, os irmãos me abanando. Você sabe? Eu fico olhando isso, tá? Uma vez nós fomos convidados para ir orar numa família, tá? E uma mulher, uma senhora assim de idade, uma velha, com problema, com demônio, tá? E ali a gente naquela casa ali, e de repente aquela mulher, ela não falava nada. Ela não fazia nenhuma ação a não ser olhar para as paredes. E ela olhava para a parede. Eu queria ver esses homens que, sabe? Eu queria ver. Era num encontro desse, tá? Quando ela olhava assim para o tijolo, a parede rebocada, tá? O tijolo fazia assim, ó, puff. Aí ele saía um pouco assim.
Aí ela olhava para o outro lado assim, e olhava de novo para aquele tijolo, e aquele tijolo, buf, na outra parede. Eu olhava para o outro e buf, buf. E quando a gente vai olhando, cadê os crentes, cadê os crentes, cadê os crentes, os crentes? Tá? Entra um cachorro na sala, ali, e ela olha para o cachorro, e o cachorro olha para um lado e para o outro, e corre, e sobe na parede, e fica assim, rodando, girando. Meu irmão. Ah? E aí? Conhecimento disso aqui, ó, não vai adiantar nada naquele dia se tu não tiver nascido nesta mensagem. Não vai te adiantar nada. Hã? Entende? Outro dia pregando na rua lá no Pirambu, né, um homem, eu senti que aquele homem, ele me viu assim, e ele entrou na casa, e ele deu um grito lá na cozinha da casa dele, deu um grito horrível. E eu pregando ali no meio da rua. E ele pega uma faca e sai correndo pro meio da rua, tá? Para me esfaquear. E eu levanto a mão, Satanás! Ele, bah! E eu continuei, ó. Ah, meu irmão. Irmão Brenda disse, não vá se você não teve um encontro com ele. Que Deus nos ajude, meu irmão, minha irmã. Tá? Mas também já vi coisa também, né? Assim, coisa de gente safado, né? Tinha um lá que ficava com demônio, e aí eles ficavam se girando assim pro lado das irmãs, rodando no chão assim, e ia pro lado das irmãs. Eu fiquei olhando. E os irmãos, sai Satanás, sabe? Aí eu disse, arruma um chinelo para mim. Para quê, pastor? Arruma um chinelo para mim. Aí me arrumaram uma havaiana bem novinha. Aí eu fui assim, botei assim de trás e cheguei. Ih, tá endemoniado mesmo, né? Isso é uma caixa de demônio. Peguei a chinela assim, ó. Pá! Na cara dele, ele disse, ai! Eu digo, sai, demônio. Se levantou e disse, mas doeu, cabra safado. Mas a igreja toda estava crendo que era um diabo. Tá? Todo. Você sabe de uma coisa, olha? Eu vi uma moça, nós fizemos uma vigília, uma moça bonita, uma mulher loura, bonita, uma jovem. Sabe? Chegaram para mim e disse, hoje tem uma profetisa aí. Eu digo, tá bom. Eu disse, eu vou ali em casa pegar um café e já volto. E eu cheguei assim na porta assim, ó. E eu vi os irmãos, estavam ajoelhados, orando. E ela lá de joelho orando, ela se levantava com os olhos fechados. E ela vinha e tocava aquele irmão ou aquela irmã e falava exatamente as coisas. Ai, eu fiquei olhando, eu digo, pá, tem um começo de verdade nisso. Mas eu continuei olhando. E prestando bem atenção sobre aquilo. E eu fiquei, e ela se levantava, e eu olhava bem nos olhos dela, fechado. E ia exatamente no irmão. E dizia até o nome do irmão, não conhecia, eu só conhecia umas 3 pessoas lá. E eu olhando. É? Aí veio aquele toque santo, né? Amém. Aí eu desci um degrau, quando ela veio bem assim, eu levantei a mão. Satanás, sai dela no nome de Jesus Cristo. Ela barra no chão. Aí os irmãos disseram, mas pastor, e essa mulher não é quem é do Espírito Santo? Aí o Espírito está nela. Irmão Brena disse, se você não tem discernimento, pastor sem discernimento, engole qualquer coisa. É triste. Deixa eu continuar aqui um pouquinho aqui.
nesse resumo, no resumo das eras, na página 335, ele disse: é triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune à doutrina. Como isso não quero dizer que a verdadeira vinha tem alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Tá? Homem sobre outro homem. Pastor sobre outro pastor. Hã? Logo disso, longe disso, porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamaram como o bispo estava considerando que este título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Não existia um claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera e glorificava a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Os nicolaítas, eles apontam para os seus grupos, eles apontam para as suas igrejas. Eu peguei essa mensagem, a invasão dos Estados Unidos, eu tenho ouvido ela já há bastantes dias, já venho ouvindo, e o irmão Brenda falando dos homens de negócio, e ele falou que foi a uma certa região, e ali eles chegaram e perguntaram, divulgou a nossa igreja? Vocês divulgaram a nossa igreja? Falou na nossa igreja? Aí ele disse: quando esses outros homens, eles querem que todo mundo saiba, que todos saibam, todo mundo saiba, tá? Eles colocam suas coisas, suas propagandas, eles colocam dos seus avivamentos, colocam o nome do homem que vai vir, um nome bem grande. Mas o de Jesus Cristo, a melhor letra que possa existir, eles colocam lá. Por quê? Eles estão fazendo isso. Ele diz: mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mas a humana. E assim, ao dar honra aonde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, como nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaonismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Eu mesmo fui chamado, tá? Para ir reconhecer um homem para uma cidade, tá? Eu mesmo fui chamado. Colocaram o meu nome na lista. Aí olharam para mim e disse assim: o senhor vai, pastor? Eu digo: para onde? Nós vamos lá e vamos reconhecer ele aí diante do povo como pastor. E eu disse: sim, eu vou. Mas espera um minuto. O senhor é pastor, irmão? Eu estou lá, né? Não, irmão. O irmão só diz sim ou não. O senhor é pastor? Mas a igreja quer, não. Eu estou perguntando o senhor, estou perguntando a igreja, não. O senhor é pastor? Aí ele ficou calado. E todo o clero olhando para mim. Aí um disse: mas não precisa disso, né, irmão Demontier? Eu disse: Deus te chamou, meu irmão. O senhor ouviu esta voz auditiva falando contigo? Ele te chamou. E ele baixou a cabeça. Vão, coloca por votação.
O irmão Brana disse, vai fazer as pessoas 2 vezes filho do inferno. Tá? 2 vezes filho do inferno. Tá? Olha, é tão tremendo, eu vou falar uma coisa aqui. O irmão Vitor, ele é uma prova disso. Isso aqui no sul, que eu vou falar. Isso está mais ou menos com 2 anos, uns 2 anos, mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mas, não sei. Uns 2 anos. Eu estava ajudando um pastor, aqui no sul. E eu estava em casa, lá em Fortaleza. Veja bem uma coisa. Veja bem. E ele estava orando, porque o cunhado dele tinha convidado ele, já tinha feito a igreja dele, como diz, já tinha feito a mente da igreja. Veja o que é as profundezas de Satanás, aonde o povo estão. Tá? Mas Deus sempre tem testemunha. E convidou ele para ir reconhecer ele diante da igreja como pastor. Fica bem. E aí, eu não sabia nada disso. Mas ele estava orando, pastor. Ele estava orando. Pedindo a Deus que Deus falasse com ele. E nesse dia, nessa época eu trabalhava na prefeitura, e eu não fui trabalhar. E eu estava meio assim, algo estava me importunando. E eu saía de casa, e eu entrava, e aí, algo me veio assim, eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Pega o telefone e liga para ele. Peguei o telefone, liguei. Pastor, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Pastor da Monte, graças a Deus. Queria ouvir mesmo a sua voz. Irmão. Amém, Deus te abençoe, mas eu não liguei para essas coisas. Eu quero dizer, eu quero perguntar uma coisa ao senhor. O senhor está indo, tá, para a cidade tal, para reconhecer fulano como pastor? Ele quase morre. Passou 1 minuto, só assim. Eu disse, o senhor está me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem? Ele disse, pastor Demônio, eu estou orando a favor disso. Graças a Deus que Deus falou comigo, Deus falou com o senhor não sabia de nada, tá? Graças a Deus. Vou tirar minha mão disso. Ligue para mim à noite. Eu vou colocar o senhor ao vivo com a igreja. Liguei, falei com ele. Ele pediu para me repetir o que eu tinha falado. Tá? Mas mesmo assim, as profundezas do diabo puxou ele. E ele veio. Ele entrou no ônibus, passou mal. Ele chegou a dizer para mim mesmo, tá? Que quando ele entrou no ônibus e começou a viajar, ele disse que se ele tivesse o dinheiro da volta, ele tinha descido. E chegou e colocou as mãos sobre o homem. Agora eu não sabia quem era o homem. Eu conhecia ele, mas não sabia quem era ele. Casado. E a esposa dele tem um filho de outro homem. E eu não sabia disso. Veja as profundezas do diabo. Tá? Mas estão cultuando, tá? Ao mesmo Deus de William Branham, entre aspas. Mas eles estão, tá? E veja o que o profeta disse. Pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas ministros nomeados. Um passo para a falsa igreja dar início ao balaonismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás. Já estava em pleno progresso. Tá? Veja como isso está nos dias de hoje. Tá?
Os púlpitos manchados. Tá? Os púlpitos manchados. Ao ponto que eles, para sustentar seus membros, por exemplo, esse mesmo aí que foi reconhecido, ele de domingo à tarde, ele não faz culto. Ele pega os jovens e vão para os campos society. E ali põe uns calçãozão e põe a camisa. Olha como o Satanás, ele é terrível nas suas profundezas. Mandam fazer camisa com essa coluna de fogo, com esse pilar de fogo aqui no peito. Tá? E coloca assim: somos membros da noiva. São tão parecidos que, se possível, tá vendo? Enganaria até os eleitos. E você sabe por que os eleitos não são enganados? Porque os dias foram abreviados. Aleluia! Se esses dias não tivessem sido abreviados, até os eleitos seriam enganados. Aleluia! Tá? Pensa o que Satanás levou para Eva. Pense. Oh, Deus. Deixa eu ir aqui um pouquinho, que o tempo ali já vai embora, não dá nem para a gente respirar. Ele diz aqui, deixa eu ver, nessa página 33:37, ele diz: com a união do Estado e da Igreja, estava preparando o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente, por cerca de 1000 anos, a igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaísmo como o balanismo e tem poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel. Você veja bem assim, ó, um pastor ali, ele fica pregando e quando falta mais ou menos 8:45, a mulher dele fica na porta. Eu queria que ele estivesse me assistindo, ou ele ou os membros dele. Aí ela se levanta e vai para a porta do tabernáculo e fica lá. Aí quando dá 9 horas, ela diz, ó, 9 horas, já pode terminar. E aí ele continua, né? Ele continua. Né? Ela diz, já está na hora de terminar. E eu fico olhando como é que tem uns membros, isso para mim é membro galinha de granja. Mas estão lendo exatamente o que nós estamos lendo. Exatamente o que nós estamos lendo. Mesma coisa. Percebe que eles são ignorantes. Mas se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem nesta classe errada. Senhor Deus, ajuda-nos. Ora, por que dizemos isso? Porque, como mostrando no estudo da quarta era, Jezabel era uma Sidônia, filha de Ectibal, que era rei sacerdote de Astarte. Ele era um assassino. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assume o comando da religião do povo e matou os levitas e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, Vênus e Baal, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem. E eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo.
Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com exceção dos nomes e título da divindade. Deixaram exatamente o sumo, a essência da mensagem, mas ficaram com os títulos. Ficaram com os títulos, tá? Ficaram com os títulos, com suas Jezabéis, tá? Vejam, elas pegam assim um pouco de cabelo assim, cabelo preto, aí puxa assim, aí passa uma mecha vermelha, e elas têm o prazer de estar ali na frente cantando para mostrar. E enche seus pescoços de colar até aqui embaixo. Arruma de pedra, né? Parece aquele lá, o Oritumi, né? Jezabel, Balaão, Acabes. Essas são as profundezas de Satanás. Eu não tenho tempo, tive que pular muita coisa. Tá? Tá? E vai levando isso bem para dentro do povo, tá? E transformando. Deixa eu ver. Vou terminar. Quisera eu pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração, em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso, a palavra não a chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal. Mas não foi. O melhor que pôde ser dito dela foi: confirma os restantes que estava para morrer. Havia algo faltando. Que coisa? Sim, certamente havia. Esta era tinha a justificação, porém não tinha conseguido a santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse é o que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecoste. Eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouça-me. A razão de ser justificado e santificado tem como finalidade que você possa ser batizado com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja. É um templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, levando a fazer as poderosas obras que fez. Voltou sobre a igreja no Pentecostes, de modo que eles fizeram as obras que ele fez. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Está vendo? Eles não, escrito eles têm, não revelado. Não revelado. Porque se eles tivessem a palavra revelada, eles estavam fazendo exatamente o que o irmão Brana disse. Respeite meus filhos. Foi isso que o irmão Brana disse. Diga qualquer coisa comigo, mas não diga com meus filhos. Ao ponto que eles hoje levaram o filho do irmão Brana à Justiça Federal. Pode dizer que esses homens têm um Espírito Santo? Veja se eles nos adentraram às profundezas de Satanás. A maioria enricaram. A maioria tão rico com essas mensagens, vendendo.
imprimindo sem autorização, que o Espírito Santo falou. Tá? Aí homens dizem que José é profeta, mas não é vindicado, então o Espírito Santo está de brincadeira com nós. Como é que o Espírito Santo diz uma coisa e ele não vindica? Quando Jesus disse assim, e o de vós é o diabo, então ele estava dizendo de brincadeira. Não, ele é um diabo, mas não é assim, né? Não, é só um nome que eu dei a ele, mas ele não é um diabo. Mas a Bíblia diz que um de vós é o diabo. O Jesus não sabia mais o que estava também falando. Deus deu José, repetiu novamente, deu para esses dias. E o que é que nós estamos fazendo? Veja se nós estamos fazendo, veja as profundezas de Satanás. Olhe para isso. O que fizeram, o que estão fazendo. E agora vão vir novamente, tá? Vão vir novamente contra José. Irmãos, abra bem os olhos. Abra bem os olhos. Abra bem seus ouvidos. Palavras escritas, elas não são revelação. Quem perseguiu José eram seus irmãos. Foi ou não foi? Que venderam ou não venderam? Levaram ele à justiça ou não fizeram? Foram seus irmãos. Agora lembra de uma coisa. Que 2 tribos não foram perdoadas. Lembra? Que 2 tribos não foram perdoadas. Elas foram riscadas. E quantos estão neste meio hoje? Riscados. Riscados porque adentraram sobre as profundezas do diabo. Deixa eu continuar aqui. Este foi o período de reforma. Mas não temas, ó pequeno rebanho. Deus disse, eu restaurarei. Esta reforma ia ser o começo disso. Ele ia, de acordo com sua promessa, fazer a igreja voltar às profundezas de Satanás na Idade Média, para as profundezas de Deus que ele tinha no Pentecoste e nos primeiros anos de existência da igreja. Agora mesmo eu sei que tem. Sobre isso que eu falei aqui no final. Que são completamente contra isso. Nós temos mais de 30 referências em mensagem. Que o Espírito Santo disse que José é profeta. E que ele teve visão desde criança. E disse o que iria acontecer. Quando veio ao Brasil, disse assim, Bilipô, tome cuidado, você será assaltado em São Paulo. E foi assaltado na porta do hotel. Agora me diga uma coisa, os homens são humanos. Eles são filhos de mulheres. Se eles fossem espirituais, eles saberiam. Quantas vezes eu já disse a homens, a pastores. Eu disse, olha, esse celeiro esteve na mão de Fred Sotman. Não cresceu. Esteve na mão de Billy Paul. Segundo o Espírito Santo diz para Billy Paul. Billy Paul, tu és testemunha deste ministério. Mas não cresceu. Tinha que cair na mão do prometido. Passamos dos 170 países no mundo. A divulgação da voz de Deus nunca cresceu tanto como tem crescido nos últimos anos, desde que José colocou sua mão nisso. Porque é uma promessa de Deus.
Se eu não posso ver isso com o Espírito Santo, é que meus olhos estão nas profundezas de Satanás. Veja, as profundezas de Satanás é só crítica, é só crítica, é só crítica. É só dizendo não, 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 não. Mas o Espírito Santo está dizendo sim, é sim, é sim, é sim, Satanás. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu ler aqui uma coisa para encerrar. Respeito, só para encerrar. Não disse Jesus, tudo que fizestes a um desses meus pequeninos, tudo. Até um copo d'água. Um tapa na cara, uma cuspida, tudo. Tudo que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Tudo que você diz contra José, você está dizendo contra Jesus. Não adianta. É melhor lhe for o que se pendurasse ao seu pescoço um nó de azenha e você fosse submergido nas profundezas do mar. Do que você... Agora, acho que eu não falei isso ainda, sim, mas eu já falei. Eu conheço. Vou falar dos que eu conheço. Eu vou falar dos que eu conheço. Tem uma turma aqui que estava... Veja as profundezas do diabo. Tem uma turma aqui do sul que estava junto com Pierre Green, que levaram o irmão José à Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque eles querem tomar. Eles querem vender. E o Espírito Santo disse, não. Aqui vocês paguem. Mas o que for para o mundo será de graça. Se quer ser espiritual, então seja. Tem moedas no mundo. Por exemplo, principalmente nos Emirados Árabes. Tá? Que o peso da moeda, eu estou esquecido o nome da moeda, é um nome meio estranho. Chega a valer 3 euros. A moeda deles lá. Chega a valer 3 euros. O euro é uma das moedas mais fortes. Eu creio que a segunda moeda mais forte do mundo é o euro. Mas a única moeda que dá volta sobre o mundo é o dólar. E o dólar é um fracasso. O dólar é uma mentira. Porque se a madame presidente aqui do Brasil, se ela for colocar R$1 na praça, ela tem que ter no mínimo R$2 guardado. Para cobrir aquele real que está lá. E o dólar não. É a única moeda que é assim. O presidente disse, olha, faz mais, joga aí. E não fica uma moeda para sustentar aquele dólar que foi à rua. Mas lembro de uma coisa. Que este dólar, ele é sustentado por Deus para que essa mensagem atravesse as nações. Hã? Você quer ser espiritual? Um irmãozinho daqui depositou na conta da voz de Deus R$75. Tá? E mandou o comprovante para o irmão José. O irmão José escreve para ele. Precioso, irmãos. Foi grande a generosidade que o irmão teve. Olha, o senhor não sabe que com esse depósito que o irmão fez, nós completamos o carregamento para o Brasil. Muito obrigado pelos R$75 mil. Foi 75 cruz real. E apareceu na conta da voz de Deus R$75 mil. Você quer ser espiritual? Hã?
Mas deixa eu voltar para o meu ponto. Eu conheço. E cuidado que não aconteça com você também. Todos que se levantou contra José, ministro, ou as esposas têm traído eles, ou eles têm traído suas esposas. Eu poderia dar nome aqui, deles. Ou, escuta bem, todos que eu conheço que se levantou contra José, ou as esposas traiu eles, ou eles traíram suas esposas. E outros já têm morrido, já têm partido. Deus tenha misericórdia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, poderoso. Oh, Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Deus nos ajude. Deus abençoe os irmãos em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Fortaleza no Ceará, Morrinhos, no Ceará, Guaíba também em Rio Grande do Sul. Vamos fechar os nossos olhos. E também as outras conexões, Santa Catarina, Deus abençoe. Aos irmãos em Santa Catarina, Deus abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha de misericórdia. Tenha de misericórdia. Pai, eu te peço, Senhor, no nome santo do teu Filho, seja repreendida essas enfermidades nas minhas filhas. No nome de Jesus, Satanás, tu está manifestado. E eu te ordeno, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que tu saia delas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos ali em Fortaleza. Sei com eles, toma em tuas mãos, ó grande Pai. Ó Senhor, ajuda a cada irmãos que estão conectados. Ajuda os nossos irmãos lá na África. Ajuda ali, Senhor, no Nepal, onde a terra está tremendo. Senhor, ajuda, Senhor, a família Brana. Ajuda todos que trabalham na voz de Deus. Ajuda, Pai Santo e querido. Olha para cada coração. Ó Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece a cada um. E não permite que nós adentramos nessas profundezas. Ó Deus, é parecido, mas não é. Parece com as tuas profundezas. Até tem cara de amor, até tem cara de verdade, Senhor. Nos dai do teu Espírito Santo. Espírito Santo. Divino e poderoso Espírito Santo. Eu sei que está vindo algo muito forte. Aleluia. Que irá sacudir esta terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Santo, santo é teu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Senhor. Tome minha família nas tuas mãos. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Oh Deus, oh nosso Santo de Israel, ajuda-nos, Senhor, ajuda nesta hora tardia, ajuda, Senhor, quando as profundezas de Satanás, oh Deus, tem tentado levar a tua filha, Senhor, a destruir ela, Senhor amado e querido. Oh Pai Santo, Deus de Israel, ajuda no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, minhas irmãs. O Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nosso próximo culto é quinta-feira às 7h30, 19h30, na voz do nosso profeta. Amém. Tem um cântico de saída. Deus abençoe. Deus enviou seu filho amado. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, amor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deus abençoe a cada um. O altar está aberto. Quem quer ouvir o altar pode vir.